Oi, gente! Boa noite! Nós temos que chegar rindo aqui, né? Subir a nossa energia, se conectar aqui com consciências de felicidade, de saúde, de paz e principalmente consciências de sucesso. Bom dia, bom dia, bom dia. Opa, boa noite. Eu tô tão acostumado com amanhã, né? Com as 6h30, que eu tô trocando aqui. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Mari. Seja bem-vinda. Deixa eu só marcar aqui o tema da nossa live. Lá foi ele, perfeito. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Carlinha. Deixa eu só convidar algumas pessoinhas também aqui para esse nosso bate-papo. Um pouquito. KKK. Tararata. La 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 la. O que tu tem agradecido ultimamente? Tem falado contigo mesmo, contigo mesma? Tem agradecido a vida, a saúde, a paz, as boas amizades, a diversão? Ou tem só olhado pro lado pesado da vida? Tá na hora da gente olhar para as coisas boas, para as coisas leves. E quanto mais a gente olha para as coisas boas, para as coisas leves, quanto com mais otimismo a gente busca viver o nosso dia a dia, assim todas as coisas do nosso entorno também vão se alternando, adaptando, alterando. Tá tudo bem. Olhando para cá, para nossa questão de hoje, que é procrastinação, olhando, né, para essa energia, para esse sentimento, para essa sensação, antes de entrar nela em específico, eu quero convidar todos vocês para a gente fazer aí uma lembrança, né? Vamos rememorar, vamos relembrar tudo que a gente viu aqui. Então, de segunda até hoje, sexta-feira, nós nos encontramos sempre às 19h30. Semana que vem também tem, tá? Semana que vem, de segunda a sexta, também. Semana que vem vamos falar das chaves, vamos falar de motivação. Oi, Fran, boa noite, minha amiga, boa noite. Então, segunda-feira, nós falamos do medo do fracasso. Na terça-feira, nós falamos de zona de conforto. Na quarta-feira, nós falamos de autojulgamento. Na quinta-feira, nós falamos de influências negativas. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses pilares que mantêm forte, né, essa sensação de procrastinação. Por que eu procrastino? De onde vem isso? Quais são as emoções, sensações que reforçam essa minha falta de ação, né? Porque procrastinação, ela é uma falta de ação direcionada, tá? Para que essa procrastinação exista, eu vou começar a olhar para busca por prazer imediato. E eu queria que vocês percebessem, quer ver, ó, que a gente tá falando, né, esta semana, sobre temas bem específicos, emoções específicas que me afastam do sucesso. Mas em cada uma delas, a gente tem muito questões similares. Então, quando a gente falou lá do medo do fracasso, a gente também falou um pouquinho de busca por prazer imediato. Quando nós falamos ontem, na quarta-feira, a gente também falou de busca de prazer imediato. Então, essa grande emoção que me atravanca, que me prende ante ao meu sucesso, ela tem várias dessas minúcias de sentimentos que vão se correlacionando. Pra gente falar... Oi, Jane, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Pra gente falar de sabotadores do sucesso, a gente não tá falando só de 5 pilares e 5 bases. A gente tá falando de diversos níveis de emoção, de sensação, de questões que vão nos afastando. Então aqui
Falar, né, de procrastinação significa também falar dessa busca incessante por prazer imediato. E onde que isso se manifesta? Por exemplo, quer ver, ó? Hoje a gente tem um apelo grande de redes sociais e elas são muito importantes. Mas quando eu olho muito para esse prazer imediato, instantâneo, que uma rede social me dá, eu deixo de viver o meu dia a dia. Eu tenho, inclusive, em consultório, alguns relatos de alguns pacientes que me dizem assim, ó. Ah, mas eu pego o celular e quando eu vejo, eu tô 2 horas no celular. E aí eu pergunto, e quanto tempo tu tá destinando para as outras atividades? Aí a resposta quase sempre é, eu não consigo esquematizar a minha rotina. Claro que tu não consegue esquematizar a rotina, porque tá perdendo muito tempo com um único elemento. E isso é busca por prazer imediato. Às vezes, por exemplo, quer ver, ó? A gente busca prazer na alimentação. Eu tô de dieta, tô com algum tipo de atenção, seja sal, açúcar, o que quer que seja, né? Gorduras. E a procrastinação, ela entra quando, ao invés de eu estar atento à dieta, atento ao que posso comer, ingerir e em quais horários, eu tô comendo alguma coisa, qualquer coisa que me traga esse prazer instantâneo e imediato. Então, quando a gente fala de busca por prazer imediato, perceba que essa energia, ela vai nos atravancando, atrapalhando em vários níveis. Oi, Pri, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Lucas, boa noite, prazer te ter por aqui de novo, meu amigo. Então, busca por prazer imediato é uma das bases de procrastinação. Falando de atividade física, né, de mais autocuidado, de tempo de meditação, então... Eu fico 2 horas, às vezes, rolando um feed de uma rede social. E eu posso utilizar a rede social. Ela é extremamente importante, né? Ela é vital para nós hoje. Boa noite, boa noite, boa noite. Marcelo, seja bem-vindo. Então, as redes sociais são muito importantes, mas a gente pode olhar para fugir desse prazer imediato de tanto tempo. Controle nesse sentido. Controle sobre outros aspectos, outros elementos e outros comportamentos que me trazem prazer, mas que me tiram das minhas atividades fins, das minhas atividades principais. Depois, como um segundo pilar que mantém a procrastinação sabotando o nosso sucesso, nós temos a falta de um propósito claro e a falta de motivação para chegar naquele propósito. E olha que interessante, porque em outros momentos de outros dias da semana, nós falamos disso. Falta de propósito e falta de motivação. Então, são vários elementos que se unem e ficam atrapalhando o nosso lugar de sucesso. Aqui a gente está detalhando um pouquinho mais para ser mais fácil de perceber, para que a gente expanda a nossa consciência sobre vários aspectos onde busca por prazer imediato ou falta de propósito, não precisa nem essa palavra ser usada, mas falta de um objetivo, claro, falta de metas definidas. Então, quando eu não tenho clareza de onde quero chegar, eu fico fazendo tarefas sem sentido. E automaticamente o meu objetivo, o meu foco, ele vai ficando cada vez mais para trás. Perfeito, maravilha, é isso aí, Marcelo. E isso vale para todos nós, né? Perceber onde a gente está se auto-sabotando e sair dessas armadilhas e poder chegar nos nossos objetivos. Mas uma coisa importante, é uma sugestão, né, Marcelo? É traçar os objetivos escritos. Porque senão eles ficam muito soltos aqui voando na nossa cachola, né? E a nossa mente, o nosso cérebro, a gente tem milhares de milhões de ações ao mesmo tempo. Então, anotar ao menos os principais e depois ir dividindo eles em metas menores. Isso já te ajuda. E aí, quando tu olha só para uma meta menor, tu consegue com mais clareza perceber o que tu não tá fazendo como o prioritário daquilo.
aqui, por exemplo, né, que a gente está falando agora, de um dos pilares de procrastinação, essa falta de objetivo, ela faz com que eu vá fazendo coisas num aleatório. Por exemplo, eu falo aqui, né, que todo conhecimento é importante e conhecimento nunca ocupa espaço no nosso HD mental. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu ler, quanto assuntos mais diversos eu tiver conhecimento, mais feliz nos meus propósitos e com mais consciência eu posso continuar. Mas quando eu, por exemplo, desejo perder peso, né? Independente do que como a gente vê isso. Se eu não tiver esse objetivo claro, se eu não dividir isso em metas menores, e se eu não fizer todos os dias os movimentos necessários para aquilo, eu nunca vou chegar lá. Porque daí eu começo fazendo uma coisa, depois eu vou fazer outra, depois eu faço outra, daí eu faço um tipo de atividade física, daí às vezes eu não busco uma ajuda especializada e vou dançando, me perdendo. E foco é extremamente importante. Então, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo todo dia, que nos leva para o nosso objetivo e que faz com que a gente se sinta motivado. Porque procrastinação é muito essa falta de motivação. É como se a gente não tivesse esse trilho determinado para a nossa caminhada. Outro pilar importante que nos mantém em procrastinação é o ambiente desfavorável. Então, lugares, às vezes pessoas, convivências, excesso de informações externas, isso tudo vai fazendo com que a gente desfoque do que deseja. De novo, eu tenho o meu maior objetivo hoje é perder peso, aumentar peso, enfim. Mas aí se eu não tenho um ambiente favorável, se eu tenho uma família tóxica, e aí a gente tem que detalhar isso um pouco melhor, né? Mas se eu tô nesses ambientes disfuncionais, provavelmente é mais fácil de eu cair nas armadilhas de procrastinação e autossabotagem. Então, atenção para o teu ambiente, atenção para as pessoas que te cercam, atenção para como tu, a gente falou essa semana, né? Para como tu internaliza essas vozes externas e o quanto tu pode simplesmente deixar as vozes externas lá fora. Aí eu vou guardando um pouquinho mais de energia e vou caminhando um pouquinho mais rápido para o meu foco. Um outro elemento, um outro pilar que me mantém em procrastinação é o meu estilo de vida. Olha que interessante essa associação de coisas. Primeiro, a gente falou de ambiente desfavorável, ambientes, relacionamentos, famílias disfuncionais. Agora, a gente está falando do nosso estilo de vida. Então, ainda que eu tenha diversos desses elementos externos que me atrapalham no meu processo, a responsabilidade é inteiramente minha. É o meu estilo de vida, é a atenção ao que eu tenho feito, como eu tenho feito, atenção às escolhas, atenção àquilo que eu tenho soltado também. Porque fazer escolhas acertadas também inclui não mais escolher coisas do passado. Então, ambientes favoráveis me ajudam na motivação, mas o meu estilo de vida é mais importante do que essa influência externa. E por último, o nosso quinto pilar de hoje, que nos mantém em procrastinação, é o excesso de atividades. Às vezes, a gente pensa assim, eu procrastino porque tenho poucas coisas e estou sem foco. E na grande maioria das vezes é o contrário. Eu procrastino porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e o meu cérebro, ele não consegue fazer o ajuste da prioridade destas coisas. Sou eu que tenho que ajustar a prioridade no meu cérebro.
Então, quando eu falo, né, de desescolher algumas coisas, de deixar algumas coisas para trás, eu quero dizer também sobre as nossas atividades. E a gente tem hoje muitas atividades ao mesmo tempo. Escola, trabalho, casamento, vida financeira, uma série de coisas. E a gente vai trabalhando, andando, correndo com todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, é importante escolher, porque senão o nosso cérebro, ele ferve. A nossa mente ferve. E aí tem uma paralisação inconsciente. Então, às vezes, eu acho que é só porque eu tô fazendo muita coisa e que eu tô muito cansado que eu procrastino. Só que não. Às vezes eu tô fazendo num piloto automático. Levanto, vou, levanto, vou, levanto, vou, levanto, vou. Deito domingo de noite, quando eu vejo é sexta-feira. Assisto o Fantástico, quando eu vejo já tá passando Fantástico de novo na TV. Então, é importante que a gente se dê esses tempos, é importante que a gente se dê essas pausas, porque às vezes a procrastinação, essa não ação, é uma pausa involuntária que o nosso cérebro causa na gente, no corpo físico e aqui na mente, para acontecer esse refresh, para dar esse tempo. E é importante guardar tempo, né, meu amigo? É importante guardar tempo para poder focar, para olhar para os meus desejos com a prioridade que cada um deles requer. E também olhar para o cumprimento de cada uma dessas minhas mini metas, que é quando eu quebro os meus sonhos grandes e os meus desejos para poder mensurar, acompanhar, validar, qualificar, quantificar de uma maneira mais eficiente, tá? Então, olhando de novo, nós estamos falando aqui, né, nesta semaninha, dos 5 sabotadores do sucesso. E eles são medo do fracasso, zona de conforto, autojulgamento, influências negativas e procrastinação. Embaixo desses sabotadores, embaixo de cada um desses sabotadores, tem 5 pilares. 5 emoções, sensações, percepções, ações que fazem com que eu saia desse lugar, dessas energias de sabotagem do sucesso. Então, na procrastinação, embaixo da procrastinação, aqui embaixo, nós temos busca por prazer imediato, falta de propósito e falta de motivação. Nós temos ambiente disfuncional, nós temos estilo de vida desregrado e nós também temos excesso de atividades, tá? Oi, Júlia! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, lindeza! Então, é importante que a gente comece a trabalhar dentro de cada um de nós todos esses elementos sabotadores e também esses 5 pilares individuais de cada um deles, para que a gente avance, para que a gente tenha, né, essa coragem, essa força e essa consciência de caminhar, de chegar no nosso sucesso. E como eu sempre digo aqui, sucesso é um lugar muito individual. Sou eu que olho para os meus sonhos, para os meus objetivos e acesso esse lugar do meu sucesso. E também, sucesso é jornada e sucesso é realização. Então, não é um lugar comparável, onde eu baseio o meu sucesso naquilo que as outras pessoas estão fazendo. Não é comparável, mas é livre também de me trabalhar constantemente. É livre, mas eu também preciso me trabalhar constantemente. Sucesso não é um lugar finito. Então, quando eu chego em tal lugar, o sucesso chega e eu não tenho mais para onde ir. Não. Sucesso é sempre um campo expansivo, onde sempre tem mais. Onde eu sempre posso aprender, me desenvolver, crescer e atuar de uma maneira diferente. Diferente. Porque não é com julgamento.
Não é olhando para trás e percebendo que eu tinha menos sucesso, que eu me julgo porque lá atrás não estava bom o suficiente. E também não é, nesse momento, com as ferramentas que eu tenho hoje, oferecendo o meu melhor hoje, que eu ainda vou me julgar. E auto-julgamento também é um desses pilares bem fortes que me afasta do meu sucesso. Em todos esses dias, nós fomos trazendo aqui algumas ferramentas práticas para que a gente saia dessas emoções, desses círculos viciosos, desses lugares de sabotar o nosso sucesso. Então, a nossa ferramenta prática de hoje... Oi, Najara! Boa noite! Seja bem-vinda! Tudo bem? Então, a nossa ferramenta prática do nosso exercício de anti-procrastinação é bem legal. Ele chama 3 Cs. Então, é como se a gente fosse escrever o numeral 3 e a letra C, né? Então, são 3 Cs. Como que a gente vai fazer? A gente vai anotar alguma situação em que a gente percebe que está procrastinando. Pode ser arrumar um roupeiro, pode ser fazer uma mudança de alguma coisa, pode ser fazer uma mudança no visual, pode ser começar uma atividade física, pode ser qualquer questão, qualquer coisa que eu perceba que está me atrapalhando muito. Pode ser, às vezes, quer ver, mandar uma mensagem para alguém com quem eu tive uma animosidade. Pode ser olhar um pouquinho mais para dentro de uma emoção minha em específico. Então, vai pegar um papel e uma caneta aí, vai anotar um único item que tu percebe que tu tá que tu tá procrastinando, que tu não tá conseguindo sair do lugar, que tu não tá saindo do chão para solucionar, né? Pega aquilo e aí tu vai escrever ao lado 3 Cs. Primeiro C é comece. O segundo C é continue. E o terceiro C é conclua. Então tu imagina assim, quer ver, preciso arrumar o meu roupeiro. Tá lá a anotação. O primeiro C é comece. E aí tu coloca uma data ali. Uma data, um dia, um horário, enfim, hoje de preferência, né? O segundo C é continue. E o terceiro C de conclua, tu vai anotar ali a ideia que tu tem de conclusão daquilo. O continue fica sem nada, fica sem data. Mas é para que eu olhe todos os dias e me motive a continuar fazendo aquilo. Parece uma ferramenta simples. Parece que talvez seja só mais um teminha de casa do Calvan, né? Como o pessoal diz aqui. O Calvan adora temas de casa. Então, parece só um teminha simples. Mas não. Quando tu faz essa anotação, tu dá um gatilho. Aqui dentro. Tenho que fazer aquilo e vou começar dia tal. Ou vou começar sexta-feira, 20h15. Seja roupeiro, seja hidratação do corpo, seja cuidar da pele, enfim, qualquer coisa que tu sente que tu tá procrastinando. Anota lá. Comece, dia tal, horário tal. Continue, deixa esse espaço, essa linha em branco. Conclua, bota lá. Data, dia, hora, ano, mês. E uma coisa importante que a gente esquece sempre e que eu falo muito aqui, que é esse lugar de nós nos reconhecermos, de nós nos aplaudirmos, de nós nos emocionarmos com as nossas conquistas, pequenas ou grandes. Cada coisinha, cada pequena ação, cada mudança, cada modificação que eu acesso em mim é digno de eu me aplaudir. E eu faço sempre essa observação. Quando a gente vai num show, num teatro, com um cantor que eu amo, quando acontece alguma coisa, eu aplaudo as outras pessoas, né? Eu faço com que as outras pessoas se sintam especiais naquilo que elas fizeram. Seja grande ou pequeno, tanto faz.
Então eu também tenho que fazer esse movimento para comigo. Me aplaudir quando eu tô fazendo uma tarefa de casa, um exercício bem simples, mas que me tira de procrastinação. Que faz com que depois eu olhe para o meu roupeiro arrumado, que faz com que eu olhe para aquela relação realinhada, que faz com que eu olhe para mim de novo com amor. Porque eu consegui fazer alguma coisa dentre várias coisas que estavam paradas em mim. Oi, titia! Boa noite! Seja bem-vinda! Estamos na reta final! Mas ainda tem uma revisãozinha, bem rapidinho. E a Giane colocou aqui pra nós, né? O autoconhecimento é um dos caminhos para o sucesso. E é verdade. Porque a gente só chega lá, né, Giane? Dentro do nosso jeitinho, com os nossos conceitos, com as nossas vitórias, com os nossos desafios, quando a gente começa a conhecer a gente mesmo. E quando a gente se permite se conhecer sem se julgar, e quando a gente se permite expandir e avançar, entendendo que esse é o ciclo natural da vida. A gente tá aqui para isso, para se conhecer, para expandir, para avançar e não para se julgar, não para ficar procrastinando e não para ficar sabotando os teus sucessos. Então, segunda-feira, quando nós falamos de medo do fracasso, teve um tema de casa, timeline do sucesso, onde a gente criou, né, a nossa linha do tempo, elencando, marcando, anotando todas as coisas grandiosas que a gente já fez e também alguns desafios que nós pudemos vencer. Na terça, que falamos de zona de conforto, eu sugeri o desafio do silêncio. Então a sugestão eram 4 dias, fazendo 1 hora de silêncio por dia, para aprender a se ouvir e abandonar esse lugar onde a gente está preso, nas nossas zonas de conforto. Na quarta-feira, que falamos de auto-julgamento, a nossa tarefinha de casa foi diálogo com o auto-julgamento. Anotar, né, aquelas questões as quais eu me julgava e fazer um acolhimento daquilo. Então, desafio com diálogo com o auto-julgamento. Conversar com as minhas dores, com as minhas mazelas e compreendê-las. Acolhê-las para poder transformar. Ontem, quinta-feira, nós falamos de influências negativas e a nossa tarefinha de casa, deixa eu pegar aqui, tá aqui pertinho. A nossa tarefinha de casa foi uso de Japamala. 108 repetições do mantra eu vejo amor em mim. Para quê? Para que eu me reforce, para que eu veja que eu sou grande diante dessas influências negativas que estão me auto-sabotando diante do sucesso. Hoje falamos de procrastinação, temos os pilares de busca por prazer imediato, falta de propósito, ambiente desfavorável, estilo de vida desregrado e excesso de atividades que me travam. Então, a nossa tarefinha de tema de casa de hoje é os 3 Cs. Agir na frente da procrastinação. Olhar para as coisas que eu tô procrastinando, que eu não tô vencendo, que eu não tô conseguindo fazer, que eu não tô entendendo sentido. Então, de novo, papel e caneta, tu vai anotar o que tá sendo procrastinado e para cada um desses Cs, uma data. Primeiro C, comece. Vou começar a fazer isso dia tal. Segundo C, continue. Deixa esse em branco, sem data. Pode até escrever ali, eu me motivo. Nesse segundo C, pode escrever, eu me motivo. Porque toda vez que eu vou olhar para essa anotação, tá lá. Uma injeção de automotivação para que eu consiga chegar no terceiro C, que é concluir. Conclua, haja, trabalhe. E aí ali nós também vamos colocar a data da nossa estimativa de tempo para solucionar aquilo que eu me desafiei a soltar, a tirar da zona de procrastinação. Então, nesta semana, nós falamos
desses 5 sabotadores do sucesso. E embaixo de cada sabotador, nós mexemos em 5 pilares. Balançamos bastante estrutura aí. E na semana que vem, também de segunda a sexta, 19h30 aqui, a gente vai falar das chaves para o sucesso. Então, lá na semana que vem, nós vamos olhar para mentalidade positiva, ação dirigida, aprendizado contínuo, boas conexões e networking, e também vamos falar de objetivos claros. Essa é a estrada que leva a gente lá para o nosso sucesso. Para chegar no sucesso, precisa consciência. E consciência é um trabalho diário e contínuo. Eu não começo hoje fazendo um trabalho de consciência e retomo esse processo daqui 1 mês, ou 2, ou 3. É interessante que todos os dias, quando eu acordo, que eu possa me agradecer ao dia e me colocar nesse lugar de ser alguém melhor o tempo todo. Então, consciência é algo constante. E aqui eu também quero reforçar uma consciência sobre apoio, ajuda e acompanhamento terapêutico ou acompanhamento dentro de mentorias. É importante que às vezes a gente também tenha essa consciência. Isso eu não consigo vencer sozinho. Isso é difícil demais para eu olhar sozinho agora. E aí a gente tem os recursos, né? Que são os nossos parceiros de desenvolvimento, os nossos as pessoas que estão preparadas para te dar esse suporte, dar esse apoio e te conduzir nessa jornada de mais consciência e principalmente de consciência assertiva. Porque às vezes a gente acessa uma consciência e não consegue, não entende, não acha o caminho para onde tem que ir. E um profissional é um grande parceiro nisso. E eu me coloco aqui à disposição de vocês. Quero convidar também para visitarem, conhecerem lá o meu site. Tem bastante coisa legal. Tem um blog com os textos que eu gosto de escrever e que são motivacionais. Então, tem várias coisas legais aí. É calvanrodrigues.com. Entra lá, vai ser um prazer te ver lá. Deixa eu só pra gente finalizar como pode melhorar isso aí. Oi, Jô, seja bem-vinda. Oi, Ari, quanto tempo? Tudo bem? Tudo bom, Jô? Gente, a gente tá indo embora. O meu desafio aqui é das 19h30 às 20. Porque senão eu vou até 22, 23. Vocês me conhecem bem, né? Sabem que eu gosto de uma boa prosa. Então, são essas gotinhas de consciência, esses convites para o nosso sucesso e para que a gente chegue lá e para que a gente permaneça lá, tem que olhar para os sabotadores, os nossos sabotadores, e a gente também pode olhar para as chaves. Semana que vem eu espero vocês para a gente falar das chaves para o sucesso. Mas eu também quero receber por aqui os feedbacks de vocês de como foi a semana, quais exercícios, quais tarefinhas de casa tu fez, com quais tu te encaixou e tu sentiu que funcionou, quais não foram tão confortáveis. Só troca, só consciências que a gente vai alternando aqui. E eu queria trazer aqui pro Marcelo, que tá conosco, né? Que ele trouxe aqui, às vezes, né? A falta de motivação, ela é o nosso ambiente. E aí, Marcelo, eu quero te convidar para estar mais presente contigo. Mais presente contigo. Pode fazer um movimento de meditação, onde tu vai te conectando contigo, para que tu te dê esta importância que tu tem e que talvez tu tá deixando de olhar por conta de tudo que tá acontecendo no ambiente. As coisas que acontecem no ambiente, elas são elementos que eu posso utilizar para me motivar e ir para novos lugares, ou eu posso ficar parado aqui esperando que alguma coisa mude e aconteça. É a gente que muda. Nós somos a mudança que desejamos ver no mundo. Então, começa mudando aí dentro. Vai olhando mais para ti, vai reforçando cada vez mais os teus dons, os teus talentos, as tuas habilidades, os presentes que tu tem.
vai reforçando isso. E quanto mais tu olha para dentro, mais as pessoas que estão ao teu redor, elas recebem um convite para a mudança delas. Então, não espera que nada mude por fora. Não espere que as coisas mudem, para que tu ponha em prática os teus objetivos, as tuas metas e alcance o teu sucesso. Turma, gratidão, prazer enorme estar por aqui, prazer enorme ver os rostinhos, ler os comentários, me mandem os feedbacks depois no privado, vai ser um prazer. Semana que vem, de segunda a sexta, 19h30, vamos olhar para as chaves do sucesso. Outros processos, para que a gente possa acessar o nosso sucesso com mais rapidez e permanecer lá, que também é importante. Gratidão mais uma vez, um ótimo final de semana, uma ótima noitinha de sexta aí, né? E me chama, vai ser um prazer a gente trocar figurinhas, a gente se encontrar também em consultório, se for necessário, tá tudo certo. Um beijo, até segunda-feira que vem. Prazer. Tchau, fiquem em paz.